Nós não somos guiados e não podemos ser guiados por emoções. Nós vivemos pela fé. Porque sem fé, ainda que nos emocionemos, ainda que possamos provocar emoções, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus nos criou seres emocionais. Deus nos fez assim. E se eu puder, entenda, dizer isso dentro da nossa linguagem, Deus é um Deus que, na nossa linguagem, expressa sentimentos. Nós não entendemos plenamente isso, mas Ele não é um ser impessoal. Deus se entristece, Deus se alegra. E se nós somos criados à imagem e semelhança dele, e há algumas implicações, ainda que não entendamos totalmente o que significa ser criados à imagem e semelhança, nós expressamos isso também, vontade, amor. Nós expressamos gratidão. São reações que animais não têm. E Deus nos criou assim. Por que eu estou falando isso? Porque pensar no que o Senhor ordena a nós, refletir no quanto nós respondemos, traz pesar. O Gabriel trouxe aqui uma das coisas que, nesses anos aqui, um dos textos, eu já compartilhei com vocês outros, mas um dos textos que tem mexido comigo é quando Jesus disse: "Você me ama, me obedeça". E a gente vê que está tão longe de amá-lo como ele é digno. A imagem que eu pensei é essa de Cristo na cruz, para refletir essa pergunta: quanto eu e você que cremos em Cristo, quanto nós o amamos. Recentemente eu tratei do tema o Evangelho, o centro da história, e nós vimos na Bíblia que havia um projeto do Deus antes de existir tudo, e esse projeto era o Evangelho. O que o Deus Trino conversava antes de criar tudo, uma das coisas era o Evangelho. E eu procurei tratar sobre isso, algo que foi definido por Deus antes de tudo. Mas é lá na cruz que nós vemos a concretização desse plano eterno. É na cruz que nós vemos o amor de Deus pelos seus. E eu tenho pensado sobre isso. Nem mesmo o mais santo de todos os homens jamais entendeu a dimensão desse amor. Ninguém, nenhum de nós que cremos em Cristo conseguimos entender plenamente o tamanho do amor de Deus por nós. E eu creio que na eternidade nós passaremos a eternidade nos maravilhando por esse amor. Ainda que nem lá
nós vamos compreender totalmente. Por que usar a imagem de Cristo na cruz para falar do nosso amor por Ele? Porque a cruz é a maior expressão de amor já vista. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8, Paulo, inspirado pelo Espírito, descreve o amor de Deus pelos seus. Ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É importante a gente lembrar que o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala aqui do bom e do justo, é dentro de uma perspectiva humana, porque, de acordo com Romanos, inclusive, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. E Jesus disse que não há ninguém bom senão Deus. Então, quando Paulo diz aqui, é que nós até morreríamos por uma pessoa correta, por alguém importante, alguém que fez alguma coisa da perspectiva humana. Nós morreríamos até por pessoas que nós amamos. Mas aí ele contrasta que Deus amou pecadores. É por isso que às vezes nós nos indignamos com o que alguns têm feito hoje, porque parece que hoje o amor de Deus, o valor não está no amor de Deus, mas está no objeto amado. Isso é uma distorção da graça. Deus amou pecadores. E você que cremos, como eu orei que não queríamos, não buscávamos, nós rejeitávamos a Deus, amávamos os nossos pecados, vivíamos neles, mas Deus, com o seu grande amor com que nos amou, como diz Efésios, deu o seu Filho. Deus amou pecadores, mas a nossa reflexão é: e quanto a nós, pecadores amados por Ele, quanto nós o amamos? É importante que nós enfatizemos: Deus nos amou quando nós estávamos justamente condenados. Porque tem alguma coisa no homem e não tem nada. Não há nada. E nós enfatizamos isso porque isso, à luz da Escritura, exalta o amor de Deus, a graça, a misericórdia, em ter amado pecadores. Nós somos chamados para amar o único que é bom, mas Deus amou pessoas más. Ele nos amou dando o seu Filho. Nós não tínhamos e não temos nada para dar a Ele. O que nós tínhamos é o nosso pecado. Cristo na cruz nos humilha como a prova do amor de Deus. E ela deve já de início nos levar a pedir perdão, porque nós não o amamos como deveríamos. Nós estamos há anos-luz de amar a Deus como Ele é digno. Ele é digno e merece o nosso amor. Mas o amor não é essa ideia, sentimento, sabe, que tem, que vai e volta, que passa, não. O amor é uma disposição da vontade.
E às vezes nós confundimos paixão com amor, não é isso. Amor é eu quero viver para Ele, eu quero fazer tudo para Ele. Uma disposição da vontade. É claro que quando isso é desenvolvido, ele trabalha nossos sentimentos por Ele, as nossas afeições, como Jonathan Edwards dizia. Mas nós não amamos como deveríamos. E como deve ser o amor? Aliás, no que nós não amamos como deveríamos? Em nada. Em nada. Em nenhuma área da vida nós amamos a Deus como deveríamos amar. Eu espero que você entenda isso. Não como os cristãos amam, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas nós não o amamos em nenhuma área da nossa vida como Ele é digno de receber. E ao olharmos para a cruz, nós devíamos clamar: tem misericórdia, Senhor, porque eu não amo o Senhor como deveria. Mas quanto que eu devo amar a Deus então? O quanto Ele define, o quanto Ele estabelece, Ele exige, e que Ele mesmo diz no texto que o Gabriel trouxe na introdução e que nós vamos ler novamente. Marcos capítulo 12, os versos 28 a 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogar a Jesus. A discussão aqui, que fala no verso 28, é porque Jesus, ele havia corrigido um grupo dos judeus, uma ramificação dos judeus chamada saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam que havia ressurreição de mortos. E Jesus, então, os corrige, dizendo isso, ensinando-lhes que há ressurreição de mortos. E aí um escriba, que era um intérprete da lei, ele vai perguntar para Jesus o que ele entendia. E é engraçado quando ele diz que Jesus responde bem. É claro que ele responde bem, ele é Deus. O escriba não sabia. Ele é Deus, tudo que ele diz é verdade. Ele nunca erra. Jesus, em sua misericórdia, vai dizer que ele havia respondido bem e que não estava longe do céu. Se o escriba, e nós não sabemos, mas se ele não estava longe, nós cremos que alguém só pode se aproximar por meio da graça e da ação do Espírito. Nós não sabemos mais nada desse escriba, mas se ele viesse a crer no mestre, ele falou:
bom mestre. Como o Cristo, o Messias, o Senhor e Salvador da vida dele, ele seria salvo. Mas o que eu queria que nós pudéssemos ver aqui é o quanto nós devemos amar a Deus e que Jesus estabelece. E está lá no verso 30. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus está ordenando isso. E como nós vimos, o Gabriel trouxe, isso é um mandamento do Antigo Testamento. É uma ordenança de Deus. Desobedecê-la é o quê? Pecado. Desobedecer o que Deus manda tem um nome: pecado. E ele está dizendo que nós devemos amar a Deus, e é claro, ele, Deus encarnado. Nós devemos amar a cada instante de nossas vidas, a cada momento, a cada segundo. Nós devemos amá-lo com todo o nosso ser, tudo que nós fazemos, ouvimos, pensamos, vemos, dizemos, cantamos. Tudo isso nós devemos fazer com base em nosso amor por Ele. E nós devemos amá-lo mais do que tudo e todos. É assim que Deus ordena que o amemos. E aí não tem como você não clamar misericórdia a Ele, porque ninguém o ama assim. Nenhum de nós o ama assim. E como eu expresso o meu amor? E ele, Jesus, aí o texto que eu citei, lá em João capítulo 15, ele vai dizer como eu o amo. Que é isso, amar de todo entendimento, coração, alma e força, tem uma implicação prática, não é dizer, falar. Nós vimos como Deus nos amou. Ficou lá do céu, eu amo vocês. Não, Ele veio até nós. Ele expressou. Amor verdadeiro envolve ação. E qualquer um de nós sabe disso, em qualquer nível de relacionamento. Você que é casado, diga para sua esposa que ama, mas a maltrate, não respeite, não cuide, não proteja. Os teus filhos, no teu trabalho, qualquer pessoa, qualquer um de nós sabe que dizer ama, mas não expressar, não é verdade. E com Deus é óbvio, não vai ser diferente. E Jesus, então, ele condiciona o quanto nós o amamos. João, capítulo 14, os versos 15 e 21, ele é claro, qualquer um de nós entende. Ele diz: se vocês me amam, e ele está falando para os seus discípulos, me obedeçam. Obedeçam os meus mandamentos. Aqueles que aceitam meus mandamentos, lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Jesus está dizendo: se você me ama, eu sei que você me ama se você me obedece. No quê? Em cada instante da nossa vida, com tudo que nós fazemos, ouvimos, pensamos, vemos, dizemos, cantamos, com tudo que nós fazemos, como nós lidamos, quanto eu amo a Ele em comparação a minha esposa e filhos. Eu amo Jesus, só dizendo para Ele, e lembre, para nós sabemos, não é verdade?
Só dizer não é amar. Você pode falar. Ele ordena que nós o obedeçamos. Você falou que nós devemos amá-lo mais do que tudo e todos. Como? E aí eu quero ver 2 exemplos que o próprio Senhor diz. Primeiro está lá em Mateus, capítulo 10, no verso 37. Amar mais ao Senhor do que qualquer outra pessoa que nós amemos. Lembre, ele disse que nós devemos amar e amar o próximo. Então nós devemos amar as pessoas que Deus coloca à nossa volta. Mas há uma condição para esse amor. Mateus 10, 37, ele diz: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui ele está dizendo no contexto, por exemplo, há muitos irmãos hoje que são convertidos do islamismo e que são rejeitados por sua família, por seu pai, por sua mãe. Mas e aí? E agora? É o que Jesus está dizendo aqui: se você não me ama. E aí Jesus disse um pouco antes que os inimigos dos cristãos seriam da sua própria casa. Nós não vemos isso, ainda que alguns que saíram da congregação aqui perceberam, viram em um nível menor, mas viram isso. Mas os que estão no islamismo, eles sofrem. Eu tive um professor, fiz um curso há anos atrás, e foi maravilhoso. Ele era um homem, acho que tinha 1,90 m, negro, forte, muito forte, e ele era do Emirados Árabes Unidos, é isso? É, Marcos? E ele era lá, e é um país de predominância muçulmana, e ele era muçulmano. E aí ele estava contando o testemunho dele. Ele não podia dar o nome dele, inclusive, porque a família toda tinha o rejeitado, ele era perseguido. Mas ele tinha alguém que, eu não me lembro, uma familiar, talvez distante, que sempre citava a palavra para ele. E aí ele falava e argumentava com toda a sua justiça o que ele fazia e tal, e ela falava: mas eu posso deixar um versículo com você? Aí ela citava um versículo. Passado um tempo ele vinha, argumentava e tal, e aí se justificava, falava o que ele fazia e tal. Mas eu posso deixar um versículo? Você? Passava um tempo e tal, e aí, mas eu posso deixar um versículo para você? Ela disse. E aí ela citou Isaías, que diz que todos os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Aquele texto arrebentou com aquele cara. Por causa disso, porque, como o Marcos que conhece, que conviveu com muitos muçulmanos, né, é uma religião toda pautada em fazer. É religiosidade, encharcada de religiosidade. E quando você diz que tudo que você faz não vale nada para Deus, ou ele poderia rejeitar, ou ele, pela ação do Espírito, recebia aquele texto, levou a convertê-lo a Cristo, ao Evangelho. Mas o que aconteceu com ele? Por causa de Cristo e do amor dele pelo Senhor, ele foi rejeitado pela família. Toda a família dele, o pai dele e os irmãos dele iam matá-lo. E aí o pai dele falou assim: ele não é mais meu filho, mas vocês não vão matá-lo. Ele perdeu a sua família por amor ao Senhor. Algo demandado pelo próprio Senhor. E aqui então está o todos. Quem são todos? Eu e vocês temos que amar o Senhor mais do que qualquer pessoa. O irmão uma vez disse: não está esposa no texto aí. Mas, irmão, o texto não é implícito, é explícito, é qualquer pessoa. Talvez porque ele amasse muito a sua esposa. Qualquer amor humano deve estar debaixo do amor que nós devemos ao Senhor.
E aí é por isso que e isso é maravilhoso, porque por que o primeiro mandamento é amá-lo? Porque se nós o amarmos como ele estabelece, o que vai acontecer por consequência? Nós vamos amar as pessoas que o Senhor coloca à nossa volta. Nós vamos amar os nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos irmãos. Nós vamos amar até os inimigos, se nós o amarmos. Mas, na prática, como é que eu amo a Deus mais do que meu pai, mãe, filho, cônjuge? Nunca peque contra o Senhor por amor a alguém que você ama, esposa, filho. Eu não posso, por exemplo, deixar de tratar com a verdade com a minha esposa, com os meus filhos e vice-versa, porque eu tenho medo de ofendê-los, eles podem ficar tristes, ou com o meu irmão. Como é que ele vai receber? Então eu minto, eu não estou amando. Se eu estou fazendo uma coisa, eu não estou amando. Por amor ao Senhor, que é a verdade, e, por exemplo, eu devo tratar com a verdade. É por isso que às vezes nós conversamos em situações de casamentos que às vezes houve uma traição, e que é algo difícil e triste, e que houve arrependimento, e aí você deve, qual que é a postura? E agora, eu devo falar para o meu cônjuge, para minha esposa ou para o meu esposo? Sim. Mas é muito difícil? Sim, mas é o que a palavra trata. Jesus está dizendo que nós devemos amá-lo mais do que qualquer pessoa. Mas e o todos? Você falou o tudo, né? Você falou do todos e o tudo. É amar a Deus mais do que tudo e todos. Está aí nas sequências, versos 38 e 39 de Mateus 10, quando Jesus então diz: quem não toma ele falou, não ame mais ninguém, eu tenho que ser amado mais do que qualquer outra pessoa, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Achar a sua vida, Jesus está usando aqui, o que é achar a vida? Achar a vida é amar mais as coisas desse mundo do que o Senhor. O quê? É qualquer coisa. Dinheiro, sucesso, aceitação das pessoas, saúde, prazer, qualquer coisa desse mundo que são lícitas dentro dos princípios da Escritura, mas que não podem tomar o lugar do Senhor. Ontem até nós estávamos no casamento e o irmão Márcio Mizubuti estava pregando, falando para o casal, e aí ele brincou, né? Tem algum problema do marido jogar bola? Não, não é pecado, mas 3 vezes por semana? Eu nem sei quem que joga 3 vezes por semana. Se tem, considere. Mas como assim? Porque tem implicação. Se você trabalha, normalmente você trabalha, e aí então o tempo que você tem para estar com a esposa e filhos é à noite, e aí ao invés disso, você está jogando bola. Eu estou fazendo só um pequeno paralelo, coisa pequena, de como se expressa amor genuíno. E se eu abro mão das coisas do Senhor, e eu uso qualquer coisa dessa para colocar atrás, ou o Senhor atrás delas, então eu estou errando. Então eu não estou amando o Senhor mais do que tudo. Mas e se eu estiver entre a vida e a morte? E convenhamos, a gente está no Brasil, não se preocupe. Pode acontecer? Pode, mas nós estamos no Brasil, nós não estamos nos países de maioria muçulmana ou comunistas, onde há perseguição, onde há irmãos morrendo por Cristo hoje. Por muito menos nós negamos o Senhor. Mas e se eu tiver? Se eu tiver, ele fala, você precisa perder a sua vida por amor a mim. Agora, olha o que ele está dizendo, perder a vida, puxa, não, perder a vida por amor a ele é ganhar.
Lembra o que Paulo diz? Viver é Cristo, morrer é ganho, lucro. Nós devemos amar o Senhor mais do que tudo e todos. É isso que ele disse naquele mandamento. Nós devemos amá-lo mais do que tudo e todos, a todo instante, em tudo que fazemos, dizemos, pensamos, vemos, ouvimos. Pensa nisso. Quanto que você sequer, e eu e vocês sequer, pensamos nisso enquanto estamos vivendo, se estamos amando o Senhor em cada um desses aspectos. Olha o que, por exemplo, os irmãos lá da descrição em Apocalipse, capítulo 12, e esse texto ele é maravilhoso, e de como o amor se manifesta naqueles que amam verdadeiramente a Cristo. Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11, e aqui está falando, há uma divergência entre irmãos enquanto isso acontece, mas o fato, o que eu queria que eu e vocês considerássemos é como aqueles irmãos amaram o Senhor. Apocalipse 12, 10, 11 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque eles amavam mais a Cristo do que a sua própria vida. Ah, é para eles. Não, isso é para mim e para você. Ah, mas eu não estou correndo risco de morte. Mas e na coisas tão insignificantes que nós não amamos como deveríamos? E é por isso que isso traz pesar. E aí, diante disso, você já pediu perdão para o Senhor por não amá-lo como Ele é digno? Ou você pode dizer: não, eu estou bem. Está bem aonde? Lembra do toda? Toda. Você ama o Senhor daquela forma? Você sabe que não. E se você não ama daquela forma, o que você deve fazer? Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas ninguém faz assim. Não, Senhor, tem misericórdia. Me perdoe. Se você creu no Evangelho, se você tem crescido pela graça de Deus em santidade, isso significa que você está conhecendo mais o Senhor. E aí, você conhecendo mais o Senhor, você sabe que é impossível amá-lo assim. Não é assim: eu não roubo. Ah, mas eu não roubo. Eu não mato, nunca matei ninguém. Eu não estou falando disso. Isso é nada. Isso é nada. Como eu e vocês estamos amando o Senhor nos nossos relacionamentos, na minha casa, com os meus irmãos, onde eu estou, no meu trabalho, no estudo, em qualquer lugar. Como eu estou amando o Senhor. Eu não amo assim, então nós devemos clamar misericórdia, porque é assim que Ele demanda. É desta forma que Deus ordena que o amemos, mais do que tudo e todos, em todo momento. E o fato de que nunca será plenamente assim, aqui, não muda a ordenança. Você entende isso? Não, eu não sou. E aí você se acomoda com isso? Não. Ou você se entristece? Ah, não, isso aí. Ou você deixa para lá. Ah, não, isso é muito alto. Não, então você continua. É pecado. Nós devemos amá-lo, porque Ele é digno. Isso significa buscá-lo. Mas como
eu posso, ao menos, já que eu não vou amá-lo assim, como eu posso pelo menos crescer um pouco? E eu espero que essa esteja sendo a sua pergunta, sabe? Você ouvindo isso, meu Deus, eu estou muito longe de amar o Senhor assim. Mas é assim mesmo. Ou então, meu Deus, eu estou muito longe, Senhor, como eu posso amá-lo mais? Como eu posso amá-lo mais, Senhor? Depois disso, Senhor, tem misericórdia, me perdoe, porque eu não tenho amado o Senhor como o Senhor demanda e como o Senhor é digno. Então, como eu posso crescer um pouco mais, amá-lo um pouco mais? Eu sei que eu não vou atingir aquilo que o Senhor é digno, mas como eu posso amá-lo mais? E eu queria ver com vocês alguns pontos. Primeiro que é óbvio, para que nós amemos mais o Senhor, é necessário nascer de novo. E aí você não tem participação nenhuma nisso, né? Ninguém naturalmente ama a Deus. Lembra? Nós que cremos, eu enfatizei, nós que cremos, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos, ainda que nada perto do que Ele é digno, do mínimo, do nada do nosso amor por Ele. Esse amor só é produzido por aqueles que nasceram de novo, que creram em Cristo. Tem um site que eu gosto dos irmãos, chama God Questions, eles falando sobre isso, ele diz assim: esse comando de amar a Deus, quando Jesus falou acima de tudo e todos, parece impossível de obedecer. Isso porque no estado natural do homem, isso é impossível. Não há maior evidência da incapacidade do homem de obedecer à lei de Deus do que esse mandamento de amá-lo sobre todas as coisas. Nenhum ser humano com uma natureza decaída pode amar a Deus. É humanamente impossível. Então, por isso que nós começamos do início, é para aqueles que creem. É só para aqueles que foram convertidos ao Evangelho. E veja, nós falamos aqui, mesmo toda a humanidade está no pecado, mesmo os religiosos. O religioso que não creu no Evangelho, ainda que ele faça um monte de coisas para Deus, por amor a Deus, ele não ama a Deus. Ele não pode amar, porque ele não tem vida para isso. A humanidade no pecado odeia a Deus. E quem disse isso? Jesus, João capítulo 15, os versos 23, os versos 18 e 23. Olha como, e é impressionante, né? Como, por exemplo, religiões que negam a divindade de Cristo. Não, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas você nega que Cristo é Salvador e Senhor, que Ele é Deus. Não, então você não ama a Deus, coisa nenhuma, de acordo com o que Jesus está dizendo. Ele diz, se o mundo vos odeia, Jesus está falando para os cristãos, porque eles seriam perseguidos, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. E quem também? Quem me odeia, odeia também a Deus, a meu Pai. Quem não crê no Evangelho, quem não recebeu a Cristo, odeia a Deus. Ainda que diga que ama, ainda que faça obras religiosas. E às vezes nós ouvimos pessoas que são fiéis em suas religiosidades, elas dizendo que amam a Deus. Mas é justiça própria, religiosidade que não produz nada, que não agrada a Deus, porque não está em Cristo. Para que isso mude é necessário nascer de novo. E aí nós temos o texto de João capítulo 3, os versos 1 a 3, quando Jesus vai dizer, inclusive, para um religioso que ele precisava nascer de novo. Nicodemos era um religioso. Ele fazia as coisas para Deus. Paulo diz que os judeus, eles tinham temor, mas sem entendimento. Eles não criam. E olha o que Jesus vai dizer para um religioso. Não era ele não era um fornicador, ele não era um adúltero, um assassino, ele era um religioso. Aparentemente, ele tinha uma vida de amor a Deus. Mas olha o que Jesus diz para ele, João 3, 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este
foi de noite ter com Jesus. Ele disse: Rabi, mestre. Lembra do escriba? Eles gostavam de chamar uns outros mestres. Jesus fala assim: vocês gostam de chamar os outros mestres, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não estiver com ele. Olha que coisa, ele rasgou uma seda, e aí quem sabe, eu estou esperando alguma coisa em troca, e Jesus fala assim: a isso respondeu Jesus. A resposta de Jesus não tem nada a ver com o que ele disse. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo é crer no Evangelho. É o que Jesus vai falar logo à frente, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crê no Evangelho. É preciso crer no Evangelho. Você creu no Evangelho? Você tem certeza do que Cristo fez lá naquela cruz? Foi por você. Você estava lá naquela cruz. Quando Cristo morreu por você, você pode dizer: eu creio que lá naquela cruz Cristo morreu por mim, Marco. E que Ele naquela cruz, Ele me fez morrer no corpo dEle. E quando Ele ressuscitou, Ele me deu uma nova vida. E no momento da sua soberania e graça, alguém pregou o Evangelho para mim, e porque eu tinha sido escolhido antes de tudo, eu criei nessa verdade, me arrependi dos meus pecados. Você crê no Evangelho, porque só crendo no Evangelho é possível amar a Deus. Os irmãos lá do site que eu citei, eles enfatizaram que é impossível para um homem natural obedecer esse amor que Jesus define. Amar a Deus mais do que tudo, em tudo que nós fazemos. E eu já citei isso várias vezes, foi uma das frases que o irmão Paul Washer disse que me marcou. E eu coloquei ela aqui. O irmão Paul Washer, acho que ele é mais realista do que aqueles irmãos do God Questions. Eles estão enfatizando que o homem natural não tem condição de amar a Deus, isso é fato. Mas ele lembra que eles falam, ele não tem condição de amar a Deus daquela forma, ele não ama a Deus de jeito nenhum. Mas os cristãos não amam a Deus daquela forma. E o irmão Paul Washer diz isso: o único homem na história da humanidade que amou a Deus de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento, com toda a sua força, foi Jesus. Ele diz assim: nunca nenhum cristão na história, por um único dia, amou a Deus assim. O Paul Washer, que todos nós que ouvimos, reputamos como um homem de Deus, um homem santo, pregador do Evangelho, que fundou essa organização, Heart Cry, que nós, pela graça, podemos apoiar, que tem mais de 200 missionários pregando o Evangelho no mundo. Ele está dizendo, ele poderia falar: olha tudo que eu fiz. Ninguém nunca amou o Senhor assim. Mas os regenerados podem crescer no seu amor por Deus. Como? Novidade para vocês. Tenho algo novo agora para trazer para vocês. Fresquinho, hein? Como que nós podemos crescer no nosso amor por Ele? Como? Meios da graça. O segundo ponto, é necessário ouvi-lo. Você ama alguém que você não conhece? Você ama? Você ama o seu Zé, ele mora aqui 3 quadras para baixo. Você conhece o seu Zé, Kleber? Não? Mora 3 quadras aqui para baixo? Não, ele nem sabe quem que é o seu Zé. Como é que ele pode amá-lo? Como é que você ama alguém que você não conhece? Pois é, para nós amarmos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E uma das formas que nós conhecemos, essa semana eu estive com as crianças lá na escola, e eu e Alexandre vamos trabalhar com eles a confissão de fé. E o primeiro ponto da confissão de fé é a palavra de Deus. E aí eu falei com eles: Deus, quem que criou isso? Eu mostrei uma imagem da criação, da natureza. Quem criou isso? Deus. Foi Deus? Foi. Mas se você for lá fora e falar: Deus fala comigo, ele vai falar? Não, não vai falar.
Como Deus fala comigo? Pela palavra. Só pela palavra. Quanto mais nós ouvirmos a Deus, mais nós vamos conhecê-lo. E por consequência, não há como nós não conhecermos mais a Deus e não amá-lo mais. E não ver como Ele pôde me amar e eu não amo como Ele é digno. Por isso que é preciso a palavra. E ouvir a Deus é só pela Escritura. Mas eu estou ouvindo uma pregação, nós ouvimos pregações de irmãos, homens de Deus, sim, mas eles são homens de Deus porque há algo neles? Não, porque eles pregam a palavra. Então, é a palavra, e eu e vocês temos acesso à palavra. E nós poderíamos passar um bom tempo aqui citando inúmeros textos que falam isso. O Salmo 119, que é o da palavra, diz assim no versículo 11, esse texto é tão precioso, ele diz: guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. E lembra, coração na Bíblia não é assim, aquela coisa de sentimento, sabe aquele coraçãozinho vermelho, tem nada a ver. Coração é o que a pessoa é em essência. Guardei a tua palavra, ela faz parte da minha vida. Se eu guardar a palavra do meu Senhor, eu estou conhecendo mais, e nele então eu vou poder obedecê-lo. Jesus diz que se nós o amamos, nós o obedecemos. Quando nós não obedecemos, nós estamos pecando contra ele e não estamos amando. Para que nós possamos obedecê-lo por amor, nós devemos guardar a sua palavra. É por isso que nós precisamos dela diariamente, não é só domingo. Sem o contato com a palavra de Deus, nós não vamos conhecê-lo. E se nós não o conhecermos, nosso amor por ele não vai aumentar. O segundo ponto de meio da graça que nós sabemos é falar com ele. Ler a palavra é um dos meios, mas ela não pode ficar só aqui, na informação. É claro que todos nós que cremos no Evangelho, quando às vezes você lê um texto da palavra, porque ela é viva, eficaz, aquele texto salta, que maravilha! Olha que verdade da palavra, a gente quer compartilhar com o irmão, a gente às vezes faz isso nos grupos. Olha que verdade, eu fico feliz quando eu vejo alguns irmãos, vendo um texto da palavra, ele coloca lá, mas que verdade maravilhosa! E isso é sinal de que nós estamos nos alimentando da palavra, mas nós precisamos orar a palavra. Nós precisamos falar com o Senhor por meio do que a palavra dele estabelece. E Paulo, guiado pelo Espírito, ele é tão objetivo aqui nesse pequeno versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, quando orar, domingo, 6 horas, tem reunião de oração. Orai sem cessar. Orar é falar com o Senhor. Claro que tem que passar pela palavra. A minha oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. O meu orar é de acordo com a vontade de Deus. E aí o que nós podemos trazer para isso que nós estamos tratando? Senhor, eu ouvi que eu devo amar o Senhor mais do que tudo e todos. Senhor, de acordo com a sua palavra, quando eu peco contra o Senhor, eu devo ir diante do Senhor e pedir: Senhor, me perdoa. O Senhor me ensinou a orar: perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. Senhor, então me perdoe, porque eu não tenho amado o Senhor como eu deveria. E junto disso eu devo amar: Senhor, me leve e me capacite a amá-lo como a sua palavra ordena. E aí nós podemos pensar especificamente. Se eu amo a minha esposa,
Eu devo amar, que é inatingível, como Cristo amou a igreja. Mas não é porque é inatingível que, não, aqui está bom. Não, eu vou buscar no Senhor. E em qualquer área da vida, que eu possa ser um melhor trabalhador, que eu possa trabalhar por amor ao Senhor, obedecendo às autoridades, que eu possa ensinar os meus filhos na palavra. Tudo isso tem implicação prática, e eu oro e, Senhor, me capacita a obedecer o Senhor, por amor ao Senhor, e se Ele capacitar, glória para Ele, mas o privilégio que nós temos é que nós estamos amando mais ao Senhor. E por último, novidade também, é necessário estar com o povo de Deus. Puxa, achei que você ia passar esse versículo. Tem que trazer todo esse... Pois é, porque é o meio da graça. É o meio da graça. Deus estabeleceu, mas Deus estabeleceu conviver com gente como você e como eu. Porque Ele amou gente como você e eu temos que amar gente como você e eu. E nós nos amando como igreja, nós estamos amando o Senhor. Hebreus 10, 25, vocês lembram? E eu vou, para ser diferente, coloquei na NVT. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns irmãos, inclusive, que estavam minimizando a importância da igreja e usando justificativas injustificáveis. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O que eu estou fazendo aqui, e eu espero pela graça de Deus com vocês, irmãos, é procurar encorajá-los. Assim como meditando nessa palavra, o Senhor mexeu comigo. Assim como eu vou conversar com outros irmãos. Assim como ontem nós estávamos na festa lá, e aí eu quero procurar irmãos que amam o Senhor, sentar com eles e conversar das coisas do Senhor. Então, claro que aquilo lá não é igreja, mas nós estamos falando de igreja, a importância da igreja, ela tem isso. E nós precisamos estar juntos, celebrando, cantando verdades como o nome do Senhor, o nome de Jesus é poderoso. Mas não é o nome, sim, porque na Bíblia não tem a distinção o nome e a pessoa, o nome é a pessoa. O Senhor é poderoso, é maravilhoso. Não tem como você não cantar isso e ser movido se você crê. Agora, isso é com igreja, é ouvir a igreja cantar. Deus usa isso. Deus usa isso para que nós cresçamos nele e, por consequência, o amemos mais. Os meios da graça. O quanto eu amo a Deus. Como eu disse no início, não há como não nos entristecer, e eu espero que você tenha considerado isso, feito essa pergunta para você aí. E eu tenho certeza que você fez essa pergunta, o Senhor vai te mostrar, tem áreas que você precisa amá-lo mais. E esse pesar, essa tristeza, quando ela é produzida por Deus, é algo bom, irmãos. A tristeza do mundo é péssima, mas a de Deus, que nos traz tristeza, ela vai trazer o quê? Arrependimento. Está produzindo efeito. Senhor, eu não tenho, tem misericórdia, me perdoe, Senhor. E aí nós cantamos, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É só por causa das misericórdias dele que nós estamos aqui. Porque nós deveríamos amá-lo como ele é digno, nenhum de nós ama, por isso ele é misericordioso, ele continua sendo misericordioso, ele vai ser misericordioso para o resto das nossas vidas aqui. Mas não é por isso então mas eu não vou amá-lo então que eu não devo buscá-lo. Eu não posso me desesperar porque eu não amo como ele é digno, mas eu jamais posso me acomodar, não.
Tá bom assim? Não. Ele é digno. Nós somos chamados a amá-lo mais do que tudo e todos, em todo momento. Que o Senhor faça isso no nosso meio. Olhando para a cruz, a maior expressão de amor já vista. Capacitados pelo Cristo, que Ele nos leve a amar o Senhor, como Ele amou. Que o Senhor Jesus nos leve a amar a Deus, como Ele amou, para a glória dEle. Amém?